Bom, pessoal, tudo que nós fizemos até o momento foi feito especificamente para chegarmos aqui. Finalmente, estamos no resumo da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, também conhecida como o Desafio em Tóquio dos animes, por ser a temporada mais confusa que um ser humano já conseguiu fazer. Cara, sem dúvidas, eu acho que as grandes complicações de Shingeki no Kyojin começaram a aparecer na terceira temporada, as principais revelações que deixaram o povo confuso, e ao invés de procurar, a gente simplesmente aceitou aquelas informações que estavam sendo tacadas, o que deixaram a gente mais confuso ainda, e enfim, virou um bololô de informação, o que faz com que muitas pessoas até hoje não entendam direito o que aconteceu, e isso refletiu em acontecimentos da quarta temporada, que muita gente ainda vira e fala: que porra tá acontecendo? Pra isso não acontecer, na parte final da quarta temporada, nós vamos fazer um resumão aqui da terceira temporada de Shingeki, explicando tintim por tintim, da forma mais didática possível. E obviamente, como eu falei nos outros vídeos, se vocês não entenderam alguma coisa, se vocês acharem que faltou alguma informação, não se acanhem, podem perguntar tanto nos comentários do YouTube como no Instagram, também me chamam no inbox, sintam-se à vontade pra falar o que vocês quiserem. Bom, chegamos no momento em que o bicho pega. A terceira temporada começa com a nossa galera sendo a nova tropa do Levi e com aquele líder do culto das outras temporadas pronto pra botar a boca no trombone sobre a história barra Krista e a relação dela com a família Arais, a família real. Mas aí, pasmem, ele morre. Com a morte do padre, o Levi sugere que o possível assassino tenha sido um cara chamado Kenny, também conhecido como Kenny Ackerman, também conhecido como tio do Levi. Yay! Não deu outra, foi só o Levi citar o bendito tio que ele aparece do nada e captura tanto o Eren como a história barra Krista. Vamos chamar ela só de história daqui pra frente, por favor? Enquanto isso, o Levi e a Hunt fazem uma investigação e acabam descobrindo que a família Arais é a verdadeira família real de dentro das muralhas e que o rei vigente é apenas um subordinado pra enganar a galera. Uau! O verdadeiro rei de Eldia é um cara chamado Rod Reiss, que além de estar por trás do Kenny Ackerman ter capturado o Eren e a história, também é o pai da história. Até faz sentido, né? Rod Reiss, história Reiss, enfim, pai e filha. O Rod encontra a história pra meio que tentar se aproximar dela e contar que ela vai ser a responsável por salvar a humanidade. Mais pra frente a gente sabe como. Ao mesmo tempo que esse babadão tá rolando, a Hunt faz uma descoberta genial de que quando um titã come uma pessoa que também tem poderes de titã, ele acaba absorvendo esses poderes. Então, pra absorver o poder específico de um titã, é só você comer a pessoa que controla esse titã. Coisa fácil. Bom, o Levi e a nossa galera vão lá tentar resgatar o Eren e a história, que tinham sido raptados. Enquanto isso, o comandante Erwin surge com um plano pra tentar desmascarar o rei, que na verdade é só um subordinado, né? O rei vigente, que na verdade não é rei. O Erwin tá bolando esse plano pra tentar fazer com que esse rei seja destronado e a verdade venha à tona de que ele na verdade é só um tipo de fantoche, vai, na real. Voltando aos problemas do paraíso, nós nos deparamos com o nosso querido beberrão acordando preso, em uma posição um tanto quanto suspeita, em um lugar extremamente bizarro que a gente nunca tinha visto antes, meio que cheio de cristais. O Rod e a história estão lá também, e no momento em que eles tocam o Eren, uma enxurrada de memórias aparece na cabeça do menino. Ele acaba se lembrando que o pai dele injeta nele um líquido, mas dessa vez nós vemos também que esse líquido foi o responsável por tornar o Eren em um titã, daqueles estilos meio burroldinos, e não o titã peladão que a gente viu nas outras temporadas. Nisso, ele come o pai dele. E ele, comendo o pai dele, absorve os poderes do pai, que na verdade era o titã de ataque. Lembra que eu falei pra vocês que a Randy tinha feito uma descoberta incrível? Que se uma pessoa, se um titã come outro que tem poderes, ele absorve esses poderes? Foi exatamente isso que aconteceu. O Eren teve uma injeção, virou um titã burraldino, comeu o pai dele, que tinha os poderes do titã de ataque, e acabou absorvendo esses poderes pra si. Tá confuso do porquê o pai do Eren tinha os poderes do titã de ataque? Calma que eu vou explicar. Então vamos lá, como é que diabos
diabos o pai do Eren tinha os poderes do Titã de ataque? Agora vem a grande novela da confusão, que é onde a maioria das pessoas começou a ficar extremamente confusa. Peraí, eu vou voltar no tempo pra explicar tudo direitinho, porque essa parte é realmente confusa. Há muito tempo atrás, existia uma escrava chamada Ymir Fritz, que vivia em um reino chamado Eldia. Um dia ela entrou em contato com o diabo e acabou se tornando a primeira pessoa a ter poderes de Titã. Por isso, ela foi conhecida como o Titã Fundador. O rei de Eldia usou a Ymir e os seus poderes para o seu benefício próprio, mas 13 anos depois de entrar no modo Sickle Mode Titã, a Ymir morreu e os seus poderes foram divididos em 9 diferentes variações que de alguma forma acabaram sendo herdados por membros das famílias nobres. O poder do Titã Fundador, que era a Ymir Fritz, continuou com a família Fritz. Esse poder envolve apagar a memória das pessoas e também envolve controlar todos os titãs burronaldos, que é aquele poder que a gente viu na outra temporada, chamado de coordenada, que eu pedi pra vocês focarem e prestarem atenção. Esses poderes de titã, eles são passados de geração em geração, por meio de um ritual bem bizarro. O descendente mais velho da família, por meio de uma injeção, se torna um titã burronaldo. Titã burronaldo, aquele titã normal lá que a gente conhece. E come o seu ascendente antecessor, que tinha os poderes de titãs verdadeiros. Isso tudo a cada 13 anos. Bom, tá, todo mundo entendeu o ritual? É isso, virou titã burronaldo, comeu um titã que é da hora, e aí vira um titã da hora também, absorvendo os poderes. Então tá, vamos voltar lá pras histórias antigas. Já que Eldia tinha o poder de 9 fucking titãs sob controle, eles começaram a atacar o terror em territórios vizinhos. Especificamente um reino chamado Marley. Decorem esse nome, Marley. Isso até o momento que um novo rei foi coroado, também conhecido como Karl Fritz. O Carlinhos ficou se sentindo culpado com toda essa situação de guerra e caos causada por Eldia e resolveu isolar boa parte dos eldianos em uma ilha chamada Parades, onde ele construiu 3 grandes muralhas, que a gente já conhece, apagou a memória de todo mundo com o poder do Titã Fundador e mudou o nome da família dele pra Rais. Tão fácil se reinventar tendo o poder de controlar as memórias do mundo inteiro, né? Com as memórias da galera apagadas, o bonitão inventou uma história dos titãs terem surgido do mais belo nada e por isso que existem as muralhas pra proteger a galera, pra impedir que os titãs matem todo mundo. Enquanto isso, a galera de Marley, o reino que Eldia atazanou por um bom tempo, acabou reconquistando boa parte do seu território e junto com o território acabou herdando alguns dos poderes dos 9 titãs. Apesar de Marley ter conseguido pegar alguns desses poderes de titãs, o rei Fritz, ele se certificou que o poder do Titã Fundador permanecesse sempre com a família dele, assim como as memórias da verdadeira história de Eldia, para que fosse possível controlar e manter toda a fanfic que ele mesmo criou. Aleluia! A história do passado foi explicada e agora nós vamos voltar para a atualidade. Então vamos lá, lembra esse Karl Fritz que eu falei pra vocês? O reizão que inventou toda a história, apagou a memória, isolou geral nas muralhas, etc. Ele é o vô do Rod Reiss. E o motivo pelo qual o Rod Reiss prende o Eren é porque graças ao papito do Eren, o Grisha, ele possui os poderes do Titã Fundador. Lembra o que eu falei? Que a família real quer que o Titã Fundador continue com os poderes na linha da família. O Eren não é da família real, então assim, a família real quer os poderes do Titã Fundador pra continuar na linha real. Então a grande ideia do Rod é fazer com que a história vire um Titã burronaldo, coma o Eren e absorva os poderes dele, tendo assim controle das memórias da fanfic criada pela família real, além dela se tornar o Titã Fundador. Tcharam! Tudo volta à normalidade, os poderes voltam pra linhagem real e tá tudo sob controle. Corta pro fato de que enquanto tudo isso tá rolando, o Kenny Ackerman e as tropas dele estão lá pra se certificar que o ritual dê certo e o Levi God chega com a nossa tropa pra tentar salvar o dia. Durante o X1 entre Levi God e Kenny Psycho, o Kenny escuta o Rod comentando que só membros das famílias nobres poderiam herdar o poder do Titã Fundador, o que fez com que desse tela azul na cabeça dele, já que o verdadeiro plano dele era roubar o poder do Titã pra si mesmo. O Kenny fica revolto e vai lá libertar o Eren, mas o beberrão
tá tão em choque com tudo que escutou que acaba perdendo a vontade de fazer qualquer coisa. Enquanto isso, a história pergunta pro pai por que diabos ninguém nunca usou o poder do Titã Fundador pra salvar a humanidade. E é óbvio que o paga-lanche do pai dela fica sem saber o que responder. Nossa, o cara é pato demais. A história fica revoltada com esse fato de que ninguém consegue responder pra ela o porquê a família real nunca moveu um dedo pra tentar salvar a humanidade com o poder dos titãs, e ela acaba quebrando a injeção que a tornaria em um titã, o que acaba sendo literalmente o chute no pau da barraca. Em um momento de desespero, o Rod deita no chão e dá uma lambidinha no fluido do titã, o que acaba tornando ele no titã mais nojento, gigante e bizarro que a gente já viu até o momento. Nesse processo de virar um titã gigante, o Rod começa a quebrar a estrutura inteira do lugar que eles estão. Mas, por sorte e pelo poder do protagonismo, o Eren encontra o frasquinho no chão e toma o líquido dentro dele, o que acaba concedendo um poder novo ao Eren, semelhante ao Harden Metapod da Annie, o que faz com que ele fosse capaz de sustentar a porra toda enquanto o Rod tá causando. Surpreendentemente, todo mundo sai salvo desse caos e a galera volta pra Muralha Sina pra poder discutir o que fazer com o elefante branco na sala, mais conhecido como o Rodrais, a lagarta gigante no meio da grama. O primeiro plano envolve usar canhões. Plano que obviamente não funciona, porque até o momento a gente não sabe qual diabos é a utilidade dos canhões nesse anime. E o segundo plano envolve o Eren na sua forma de titã enfiar umas bombas dentro do Rod, explodindo ele por dentro. Essa ideia acaba dando certo e a história mata o pai de vez pra não dar chance dele se regenerar. Logo em seguida, ela mostra que deixou de ser Bocó e se proclama a nova rainha de Eldia. Enquanto isso, o Levi encontra o Kenny à beira da morte e o Kenny dá pro sobrinho uma seringa com fluido de titã antes dele morrer. Fim desse rolo todo. Mas calma que ainda tem mais. Passam alguns meses e o comandante Erwin decide juntar as tropas para tentar reconquistar o território da Muralha Maria que tinha sido perdido tempos atrás. Especificamente começando pelo distrito de Shiganshina, onde ficava a casa do Eren, já que lá tem o famigerado porão bizarro do pai dele, que a gente falou lá no resumo da primeira temporada. Tá tudo aparentemente sob controle até o bendito do Reiner aparecer junto com o Titã Gurilão, que decide usar as habilidades de Wii Sports pra jogar beisebol e destruir a porra toda. Enquanto isso, o Eren e o Reiner estão no X1 e o Eren vence a batalha por conta da ajuda da Hanji e da Mikasa. Até o momento que o desgraçado do Bertoldo aparece e se transforma no Titã Colossal, as always sendo um dos caras mais apelões da história. Pra variar, o caos é instaurado mais uma vez. E pra tentar resolver as coisas, o Erwin surge com um plano suicida, em que ele e as tropas distraem o Titã Bestial, enquanto o Levi aparece pra protagonizar a segunda melhor cena de todo esse anime, que é a batalha dele contra o Gurilão. Infelizmente, o Bestial consegue fugir por conta da ajuda de... que porra é essa? Corta pra treta das muralhas, onde a Mikasa e a Hanji estão batendo horrores no Reiner, e o Armin aparece com um plano pra zerar o poder do Titã do Bertoldo de usar vapor. Infelizmente, esse plano faz com que ele fique defumado. Mas não é em vão, já que ele ganha tempo pro Eren selar de vez o rombo na muralha e depois aparecer pra sentar o pau na nuca do Bertoldo. Bom, tá, boa parte dos problemas resolvidos e o Levi surge pra criar mais problemas ainda. O Levi aparece pra se reunir com a galera segurando a seringa com o fluido de titã que o Kenny deu pra ele. E o Eren insiste pra ele dar o fluido pro Armin do churrasco, porque isso salvaria a vida dele. Acontece que um soldado surge das cinzas com o comandante Erwin, que tá à beira da morte pós-missão suicida, o que faz com que o Levi tenha que decidir entre salvar o Churras ou o Maneta. De forma bem democrática e tranquila, o Eren e a Mikasa fazem com que o Levi decida salvar o Armin, que vira um titã burro Ronaldo e come o Bertoldo, herdando assim os poderes do Titã Colossal. Depois desse caos todo, a galera se reúne pra conhecer o lugar mais famoso desse anime inteiro, o grande famigerado Porão. No Porão eles encontram 3 livros que revelam pros personagens que existe uma vida fora das muralhas, além de toda a história de treta entre Eldia e Marley. Isso tudo porque nós vemos um tipo de flashback contando toda a história do pai do Eren, o Grisha. Ele foi um dos poucos eldianos que ficou no território ao invés de ser isolado / fugir pra Ilha de Parades junto com o rei Karl Fritz. Só que a gente vê que a vida desses eldianos que ficaram no território era um completo caos. O pessoal de Marley trata os remanescentes eldianos como um lixo,
visto que antes, quando o Eldia tinha o poder dos 9 titãs, eles que faziam todo mundo de trouxa e tacavam terror. No caso, os Marleyanos estão simplesmente sendo hipócritas. Depois de sofrer horrores por conta dos Marleyanos, inclusive ver a irmã dele morrer pelas mãos dos Marleyanos, o pai do Eren decide entrar para um grupo secreto que tinha como objetivo a restauração de Eldia. Lá ele descobre que Marley tem a intenção de invadir a ilha de Parades e também acaba se apaixonando por uma mocinha chamada Dina Fritz. Conhecem esse sobrenome, né? A Dina é descendente direta da família real e ela e o Grisha, pai do Eren, acabam tendo um filhinho chamado Zeke. O Grisha tem a ideia de mandar o filho pra dentro das muralhas pra tentar roubar o poder do Titã Fundador, mas dá tela azul na cabeça do Zeke e ele entra em choque. Ao invés de participar do plano do papi, ele acaba entregando os pais pros militares de Marley. Com um filho desse, quem precisa de inimigo, né? Os militares pegam todos os membros da organização e os levam para um muro que faz divisa com Parades. E lá, eles transformam toda a galera em titãs burronaldos. O que nos leva a acreditar que é dali que surgem todos os titãs burronaldos que assolaram a vida dos nossos amigões durante tanto tempo nessas 3 temporadas. Então, galera, os titãs burronaldos são, na verdade, eldianos que estão sendo transformados em titãs pelos Marleyanos. Os caras são um pouco sádicos, né? Essa é a moral da história. No momento em que o Grisha vai ser transformado em Burronaldo, um eldiano infiltrado chamado Kruger salva ele e se revela como uma variação dentre os 9 titãs, também conhecido como Titã de Ataque, ou em inglês Attack on Titan, ou em japonês Shingeki no Kyojin. Poliglota. Ele passa os poderes do Titã de Ataque pro Grisha, que se compromete a entrar dentro das muralhas e conseguir o poder do Titã Fundador. Isso tudo explica aquele caos do Eren no lugar dos cristais. O Eren herdou o poder do Titã de Ataque que o Grisha conseguiu com o Kruger. Então vamos lá, o Eren, ele herdou o poder do Titã de Ataque do pai dele. O pai dele conseguiu o poder do Titã de Ataque pelo Kruger, que era o eldiano infiltrado. O poder do Titã Fundador também foi absorvido pelo Eren, porque ele pegou do pai dele, o pai dele conseguiu esse poder derrotando a meia-irmã da história em uma batalha, também conhecida como Frida Reiss. Então foi esse o castelinho, entendeu? Que é o que costuma dar muito bug na cabeça de todo mundo. Existe essa questão de absorver os poderes dos titãs. O Grisha conseguiu o poder do Titã Fundador pela Frida Reiss em uma batalha e conseguiu o poder do Titã de Ataque com o Kruger, que era o eldiano infiltrado. O Eren, comendo o pai dele, conseguiu absorver esses 2 poderes. Então ele tem o Titã de Ataque, Shingeki no Kyojin, e o Titã Fundador, que era o titã que antes só servia pra linha real. A história decide revelar todo esse bololô pro povo de Eldia e a gente passa por um time skip no qual todos os titãs burronaldos foram derrotados. E finalizamos a temporada vendo as tropas do reconhecimento encontrando o local em que os Marleyanos usavam para transformar os eldianos em titãs burronaldos. Pela primeira vez, todos eles contemplam o mar e a temporada é finalizada com a nossa galera pensando no que implicaria uma invasão de Marley na Ilha Parades. Ai, cara, eu tô emocionada. Puta, quando eu fizer o resumo da 4ª temporada eu vou chorar. Gente, esse foi o resumo da 3ª temporada. Ele é muito longo, porque são muitas coisas. Foi aí que tudo começou a se desenrolar, a gente começou a entender o que realmente estava acontecendo. É confuso, é complicado, tem muita informação, mas acho que eu consegui resumir de uma forma didática, pelo menos quando eu li, eu entendi tudo que eu tava querendo dizer, e eu espero que vocês tenham entendido também. O resumo da 4ª temporada provavelmente não vai ser tão longo também, porque a 4ª temporada é mais diretona. O grande problema é essa introdução da 3ª temporada, que eu espero que vocês tenham entendido pra gente finalmente entrar nessa entrega final que será o resumo da primeira parte da 4ª temporada de Shingeki no Kyojin, que sai amanhã. O vídeo vai sair antes do episódio de amanhã, tá bom? Então vocês vão ter em mãos os 4 vídeos resumos de Shingeki no Kyojin antes do início da temporada final. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão com alguma dúvida, e de compartilhar também com os amigos. A gente se vê no próximo e último vídeo resumo de Shingeki no Kyojin. Beijo!